Obama, Bush, Clinton e Carter protagonizam campanha que incentiva a vacinação nos Estados Unidos. As ex-primeiras-damas também participaram. Com exceção de Donald Trump, todos os ex-presidentes vivos dos Estados Unidos e suas respectivas esposas protagonizam uma nova campanha de incentivo à vacinação contra a Covid-19 no país. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter aparecem em 2 vídeos divulgados nestas quarta, 10, e quinta-feira, 11. Acompanhados de Michelle, Laura, Hillary e Rosalind, os ex-ocupantes da Casa Branca destacam que os imunizantes já foram administrados a milhões de americanos e afirmam que, em breve, estarão disponíveis para todos. Essa vacina significa esperança. Ela vai proteger você e aqueles que você ama dessa doença mortal e perigosa, diz Obama, 59, em um dos vídeos, ao lado de Bush, 74, e Clinton, 74. Carter, 96, com saúde mais frágil, aparece somente por meio de fotografias. Os novos anúncios fazem parte da campanha nacional de educação sobre vacinas intitulada It's Up to You, depende de você. Mais de 300 parceiros estão apoiando o Conselho de Publicidade, uma organização sem fins lucrativos, no esforço de combater a hesitação sobre a segurança dos imunizantes. Questionado sobre a ausência de Trump na campanha, um porta-voz da entidade disse que um dos vídeos foi gravado durante a cerimônia de posse de Joe Biden, a qual o republicano não compareceu. O outro anúncio, que mostra fotos dos ex-presidentes e suas esposas recebendo as injeções, também não inclui Trump, porque ele e Melania foram vacinados longe das câmeras, na Casa Branca, em janeiro, com a agência Reuters. Brasil supera 2.000 mortes diárias por Covid pela segunda vez. País contabiliza mais de 272 mil vítimas e 11,2 milhões de casos. No dia em que marca exatamente um ano que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a existência de uma pandemia no mundo, o Brasil registrou mais de 2,2 mil mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, pelo segundo dia consecutivo. No novo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgado nesta quinta-feira, 11, foram contabilizados 2.233 óbitos, elevando o número total de vítimas para 272.889. Já em relação à quantidade de contágios, o Brasil chegou a 11.277.717 casos acumulados, com o acréscimo de 75.412 diagnósticos positivos de Covid-19 em um dia. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 se mantém em 2,4%. As médias móveis dos últimos 7 dias seguem em alta tanto nos casos, 69.141, como nas mortes, 1.703. O estado de São Paulo continua a ser o que tem mais casos em números totais, com 2164066, e também lidera o ranking na quantidade de vítimas, 63.010. Quando analisadas as contaminações totais, Minas Gerais vem na sequência, 946.556, seguido por Paraná, 745.898, Bahia, 730.542, e Rio Grande do Sul, 720.461. Nos óbitos, o segundo com maior quantidade é o Rio de Janeiro,
34.083, que também tem a maior taxa de letalidade do país, 5,7%, seguido por Minas Gerais, 20.087, e Rio Grande do Sul, 14.363. Bem Viver Saúde Brasil supera 2.000 mortes diárias por Covid pela segunda vez. País contabiliza mais de 272 mil vítimas e 11,2 milhões de casos. Foto, ANSA Cemitério em Manaus durante pandemia de Covid. Credit, foto, ANSA por Jornal do Brasil publicado 11, mar, 2021-2003 no dia em que marca exatamente um ano que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a existência de uma pandemia no mundo, o Brasil registrou mais de 2,2 mil mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, pelo segundo dia consecutivo. No novo boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, divulgado nesta quinta-feira, 11, foram contabilizados 2.233 óbitos, elevando o número total de vítimas para 272.889. Mais sobre o assunto, 11 de março de 21 Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo máscara contra a Covid-19. 11 de março de 21 STF mantém validade da Lei do Direito de Resposta. 11 de março de 21 SP fecha escolas, restringe comércio, proíbe cultos e futebol em fase emergencial de 15 dias contra a pandemia. Já em relação à quantidade de contágios, o Brasil chegou a 11.277.717 casos acumulados, com o acréscimo de 75.412 diagnósticos positivos de Covid-19 em um dia. A taxa de letalidade do coronavírus SARS-CoV-2 se mantém em 2,4%. As médias móveis dos últimos 7 dias seguem em alta tanto nos casos, 69.141, como nas mortes, 1.703. O estado de São Paulo continua a ser o que tem mais casos em números totais, com 2164066, e também lidera o ranking na quantidade de vítimas, 63.010. Quando analisadas as contaminações totais, Minas Gerais vem na sequência, 946.556, seguido por Paraná, 745.898, Bahia, 730.542, e Rio Grande do Sul, 720.461. Nos óbitos, o segundo com maior quantidade é o Rio de Janeiro, 34.083, que também tem a maior taxa de letalidade do país, 5,7%, seguido por Minas Gerais, 20.087, e Rio Grande do Sul, 14.363. The Daily Poster. Botafogo goleia Moto Clube na estreia da Copa do Brasil com triunfo, Glorioso avança para a segunda. The Daily Poster. Fator Lula, de máscara, Bolsonaro sanciona a lei que viabiliza a compra de vacinas de Pfizer e Janssen. The Daily Poster. Dados preliminares indicam vacina Sinovac anti-Covid é eficaz contra a variante P1 brasileira. Atualmente, o Brasil é considerado o epicentro da pandemia no mundo e apresenta os piores números diários provocados pela Covid-19, além de enfrentar um caos no sistema público de saúde, como índices de ocupação de leitos em terapia intensiva superiores a 80%. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é a segunda nação com mais mortes, atrás apenas dos Estados Unidos, 530.179, e a terceira com mais casos,
perdendo apenas para Estados Unidos, 29197519, e Índia, 11285561. De acordo com dados do portal Covid-19 no Brasil, https://coronavírus.github.io/fecha parênteses, a nação já aplicou 9.198.256 doses das vacinas anti-Covid disponíveis em território nacional, sendo que 3.278.666 pessoas já receberam as 2 doses, com a agência ANSA. SP fecha escolas, restringe comércio, proíbe cultos e futebol em fase emergencial de 15 dias contra a pandemia. Sob risco de colapso em seu sistema de saúde, devido à escalada da transmissão do coronavírus, o estado de São Paulo entra na segunda, 15, numa nova fase emergencial de seu plano de abertura econômica da pandemia por pelo menos 15 dias. O pacote inclui um fechamento de colégios estaduais. As escolas seguirão parcialmente abertas para atender alunos vulneráveis que precisem de alimentação. Na rede privada, isso será opcional, mas as regras que limitam a 35% de ocupação seguem valendo. Haverá restrição do funcionamento de supermercados até às 20 horas como serviço essencial. Eles têm horário liberado na fase vermelha, a mais restritiva, em vigor desde o sábado, 6. Serão excluídas dessas classificação lojas como as de material de construção, que terão de fechar. Cultos religiosos, que haviam sido permitidos na última reclassificação do chamado Plano SP, serão suspensos. Fiéis poderão ir rezar individualmente. Jogos de futebol seguirão o mesmo caminho, a revelia da Federação Paulista. Escritórios terão suas atividades presenciais vetadas. Em vídeo gravado e distribuído em redes sociais, ele afirma que as medidas serão impopulares. País São Paulo SP fecha escolas, restringe comércio, proíbe cultos e futebol em fase emergencial de 15 dias contra a pandemia. Foto, Folha Press/Adelec Antony Foti/DNews 2 João Doria Credit, foto, Folha Press/Adelec Antony Foti/DNews 2 por Jornal do Brasil publicado 11, mar, 2021-1303 sob risco de colapso em seu sistema de saúde, devido à escalada da transmissão do coronavírus, o estado de São Paulo entra na segunda, 15, numa nova fase emergencial de seu plano de abertura econômica da pandemia por pelo menos 15 dias. O pacote inclui um fechamento de colégios estaduais. As escolas seguirão parcialmente abertas para atender alunos vulneráveis que precisem de alimentação. Na rede privada, isso será opcional, mas as regras que limitam a 35% de ocupação seguem valendo. Mais sobre o assunto, 11 de março de 21 Brasil supera 2.000 mortes diárias por Covid pela segunda vez. País contabiliza mais de 272. 11 de março de 21 STF mantém validade da Lei do Direito de Resposta. 11 de março de 21 Gasolina sobe mais que alimentos em 2021 por Jornal do Brasil. Haverá restrição do funcionamento de supermercados até às 20 horas como serviço essencial, eles têm horário liberado na fase vermelha, a mais restritiva, em vigor desde o sábado, 6. Serão excluídas dessas classificação lojas como as de material de construção, que terão de fechar. Cultos religiosos, que haviam sido permitidos na última reclassificação do chamado Plano SP, serão suspensos. Fiéis poderão ir rezar individualmente.
Jogos de futebol seguirão o mesmo caminho, a revelia da Federação Paulista. Escritórios terão suas atividades presenciais vetadas. Em vídeo gravado e distribuído em redes sociais, ele afirma que as medidas serão impopulares. The Daily Poster. Obama, Bush, Clinton e Carter protagonizam campanha que incentiva a vacinação nos Estados Unidos. The Daily Poster. Câmara dos Deputados conclui votação, em primeiro turno, da PEC emergencial. The Daily Poster. Aventuras possíveis por Jornal do Brasil. Vou honrar o cargo que ocupo, mesmo que isso custe minha popularidade. Vocês me elegeram para cuidar de vocês, não para cuidar de mim, afirmou. Nossos hospitais estão chegando no limite máximo de ocupação. Temos de adotar medidas mais duras de distanciamento social, disse. É uma decisão dura, impopular, difícil. Me solidarizo com todos. O Brasil está colapsando, e se nós não frearmos o vírus, não será diferente em São Paulo, disse o governador. Em entrevista coletiva, se disse muito triste de ter de anunciar a nova fase. Doria divulgou um vídeo mostrando diversos hospitais estaduais lotados, com a retomada do slogan Jogo da Velha Fique em Casa, que já havia voltado ao lugar do Jogo da Velha Vacina já no púlpito usado por Doria no Palácio dos Bandeirantes. Nesse período da pandemia, acertamos e erramos. Nenhum governante quer parar as atividades econômicas, afirmou o tucano. Disse que apenas a vacinação, promovida principalmente pelo esforço paulista em fabricar a Coronavac, e o isolamento superarão a crise. Doria voltou a criticar a gestão do governo Jair Bolsonaro na pandemia. Estamos fazendo o máximo que podemos, mas precisamos de mais vacinas, disse. Será criado um comitê de emergência da crise, liderado pelo atual secretário executivo do Centro de Contingência da Covid-19, João Gabardo. Ele terá poderes de coordenação sobre o sistema de saúde, em conjunto com o secretário da área, Jean Gorenstein. O titular da saúde vem sendo criticado internamente no governo por declarações consideradas apressadas, como a defesa do fechamento de escolas na semana passada. Já Gabardo, egresso da equipe de Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, é estrela em ascensão. Hoje o centro, com 20 especialistas e autoridades, tem caráter consultivo. Há sempre divisão no colegiado, com médicos pedindo medidas mais duras, como o lockdown, que sofre grande resistência da área política do governo. O endurecimento das medidas é consequência do colapso em curso no sistema de saúde paulista, um dos mais avançados do país, sob o peso do aumento de casos e óbitos relacionados à circulação de variantes mais transmissíveis e talvez letais do SARS-CoV-2. O avanço da doença ocorreu mesmo com a implantação da fase vermelha, a mais restritiva e que só permite a abertura de serviços essenciais, que teve pouco efeito sobre o isolamento social no estado. Na terça, 9, apenas 43% dos paulistas estavam isolados, segundo o rastreamento por dados celulares do governo. A nova fase emergencial não terá uma classificação por cor. Para epidemiologistas, 60% é um índice desejável para coibir a circulação do vírus, índice que nunca foi atingido, fora em alguns dias, desde o começo da pandemia no estado. O Palácio dos Bandeirantes se diz satisfeito se conseguir chegar a 50%. A Covid-19 galopa pelo país, onde ceifou mais de 2.300 vidas, recorde na pandemia, na quarta, 10. Em São Paulo,
foram 469 óbitos no dia, após o topo de 517 mortos registrados na véspera. Nunca foi visto isso no país, disse Gorenstein. Ao todo, o estado já teve 63.010 mortes desde o começo da pandemia, declarada como tal há exato um ano pela Organização Mundial da Saúde. A situação foi definida por Doria como dramática. Em 2 semanas, o número de pessoas internadas em terapia intensiva saltou de 6.657 para 9.184, apontando para uma saturação da rede. Hoje há uma fila de 2.046 pessoas para atendimento, 35% delas esperando vaga em UTI. O Tucano determinou a abertura de novos leitos em regime de urgência, mas o temor é de que eles não cheguem a tempo. Folha Press. Inflação para famílias com renda mais baixa é de 0,82% em fevereiro. Inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou acima do INPC em fevereiro, 0,86%. No acumulado de 12 meses, no entanto, o IPCA é menor, 5,20%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que mede a variação da cesta de compras de famílias com renda de até 5 salários mínimos, registrou inflação de 0,82% no país em fevereiro, percentual maior que o de janeiro, 0,27%. É, também, a maior taxa para o mês de fevereiro desde 2016, 0,95%. Segundo dados divulgados nesta quinta, 11, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o INPC acumula 1,09% no ano e 6,22% em 12 meses. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou acima do INPC em fevereiro, 0,86%. No acumulado de 12 meses, no entanto, o IPCA é menor, 5,20%. Em fevereiro, os produtos alimentícios medidos pelo INPC tiveram alta de preços de 0,17%, percentual inferior ao 1,01% de janeiro. Já os não alimentícios medidos pelo INPC registraram inflação de 1,03% em fevereiro, acima do 0,03% de janeiro. Com a Agência Brasil. Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo máscara contra a Covid-19. Filho do presidente, deputado federal critica a cobertura da imprensa sobre o uso de itens de proteção contra infecções pelo coronavírus. País Política. Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo máscara contra a Covid-19. Filho do presidente, deputado federal critica a cobertura da imprensa sobre o uso de itens de proteção contra infecções pelo coronavírus. Reuters. Adriano Machado. Eduardo Bolsonaro Credit, Reuters. Adriano Machado por Jornal do Brasil publicado 11, mar, 2021,082.03. Visivelmente irritado, o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, mandou a população brasileira enfiar as máscaras de proteção contra a Covid-19 no rabo. Em uma aparição ao vivo que fez em seu perfil pelo Instagram, o filho 03 de Bolsonaro criticou o uso do principal item de proteção contra a contaminação do vírus que, dia após dia, causa recordes de mortes no país. Eu acho uma pena, né, que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara.
A máscara, está sem máscara, está com máscara. Enfia no rabo gente, porra. A gente está lá trabalhando, ralando, afirmou o deputado. As declarações de Eduardo foram feitas no dia em que o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso, usou máscara e passou a defender as vacinas. Nesta quarta-feira, 10, o Brasil também atingiu mais um recorde de mortes. Pela primeira vez foram registradas 2.349 mortes por Covid-19 em 24 horas. Em tom agressivo, enquanto seguia em um carro no banco de carona, o deputado comentou, ainda, o caso das rachadinhas de Fabrício Queiroz e a compra de uma mansão de 6 milhões de reais por seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, Republicanos RJ. Você, retardado mental, que fica falando o problema são os filhos, cadê o Queiroz? Pagou o apartamento 50 mil reais em dinheiro. Seu animal, larga de ser um peão nesse tabuleiro de xadrez chamado política e começa a pensar um pouquinho, ver o perigo que está por vir e ver como o sistema trabalha porque não dá ponto sem nó, não? Fique com Deus e não consuma cachaça em excesso igual a uns e outros aí, disse. Eduardo Bolsonaro também afirmou que iria comentar o resultado da viagem que fez com uma comitiva para conhecer os pré e contra a Covid-19 em testes iniciais em Israel. Na prática, porém, o que acabou dizendo é que o Brasil é que está desenvolvendo a sua vacina. E não só uma, mas 3 vacinas próprias. Você sabia que o Brasil está desenvolvendo 3 vacinas? Perguntou. A vacina brasileira ainda está em desenvolvimento, não é para agora, comentou ele, acrescentando que o Brasil terá seu próprio spray e que outros países deverão vir ao país comprar esse produto. Ele não deu nenhum detalhe sobre o que estava falando. É importante a gente dominar essa tecnologia e ter a vacina brasileira. Além disso, isso coloca o Brasil em outro patamar internacional. Ao invés de nós irmos atrás de outros países, eles é que virão atrás de nós. Pode ser inaugurada uma vacina que não precise mais de insumos de outros países. Os israelenses gostaram muito disso, afirmou. Além do spray definido pelo presidente de Milagroso, que atuaria em conjunto com uma vacina, Eduardo disse que o Brasil tem uma segunda tecnologia em análise, com efeito 2 em 1, que curaria Covid-19 e influenza. A terceira vacina vai diretamente em seu sistema imunológico. O Brasil está desenvolvendo tecnologia nesta área, observou, sem nenhum detalhe, data ou previsão de testes. Depois que está a invenção feita, aí está o mundo inteiro correndo atrás da vacina, o mundo inteiro correndo atrás dos insumos. Aí já era. Isso que a gente foi fazer em Israel é a semelhança do que ocorreu com a vacina de Oxford. É chegar primeiro, chegar no começo. Quando estávamos saindo de Israel, estava chegando uma delegação de outro país, da República Checa, lembrou o deputado. Já procurou Israel não só a Grécia, mas também a Dinamarca, o Chipre, e alguns outros países. Acho que a Áustria também. Então, onde há tecnologia, o mundo inteiro está proativamente se deslocando. Agência Estado. Análise. Após discurso, fica mais difícil o mercado reeditar risco Lula ex-presidente, no entanto, critica privatizações e defende mais gastos públicos. Apesar das críticas às privatizações e da defesa do aumento dos gastos públicos, o discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dessa quarta-feira, 10,
foi visto por economistas, tanto do setor financeiro como ligados ao PT, como uma sinalização de que o petista está mais próximo do governante do período de 2003 a 2010 do que do candidato que enfrentou Fernando Collor em 1989, que provocava apreensão entre empresários e investidores. A visão é que está mais difícil para o mercado reeditar a versão Lula dos anos 1980 e 1990, anterior à sua vitória como presidente, quando gerava temor de que ele geraria uma crise econômica. Há ainda os que avaliam que o ex-presidente, que já se definiu como uma metamorfose ambulante, incorporou ao discurso atual traços da versão Lula 2002, aquele que escreveu a Carta ao Povo Brasileiro, na qual sinalizou o compromisso com alguns dos pilares da política econômica do antecessor, o tucano Fernando Henrique Cardoso. No discurso, Lula também acenou a empresários ao defender investimentos e lembrar a opção por José Alencar para vice de sua chapa, além de falar sobre a composição de conselhos com diferentes setores da sociedade durante seu governo. Ministro do Planejamento e da Fazenda no governo Dilma Rousseff, o economista Nelson Barbosa vê uma precipitação na discussão dos reflexos de eventual candidatura do ex-presidente sobre a economia. Rio prorroga isolamento social, comércio, bares e restaurantes funcionam até mais tarde. Decreto de hoje flexibiliza as medidas adotadas anteriormente. Um decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, publicado nesta quinta, 11, prorrogou as restrições ao horário de funcionamento de comércio, serviços, bares e restaurantes até o dia 22 de março. Na nova decisão da Prefeitura, que começa a valer a partir de amanhã, comércio, bares e restaurantes poderão funcionar, com atendimento presencial, até às 21 horas. Depois desse horário, bares e restaurantes só poderão funcionar com entrega em domicílio, drive-thru ou retirada no local, mas sem consumo. O comércio poderá funcionar a partir das 10h30. O decreto também determina horários de funcionamento para os serviços, 8h às 17h, e administração pública, 9h às 19h. Ambulantes e barracas de venda de produtos poderão trabalhar até às 17h nas praias. As atividades com atendimento presencial só poderão receber, em seus estabelecimentos, 40% de sua capacidade de clientes. Por exemplo, se o bar só tem lugar para 20 pessoas, só poderá atender a 8 por vez, no horário permitido. O decreto de hoje flexibiliza as medidas adotadas no decreto anterior, de 5 de março, que definia fechamento de bares e restaurantes às 17h e do comércio às 20h. Também proibia comércio nas praias. No entanto, o novo decreto mantém a proibição de permanência de pessoas em praças e outros locais públicos das 23h às 5h do dia seguinte. Também continuam proibidos festas e eventos em áreas públicas e particulares e o funcionamento de boates e casas de espetáculo. Com a Agência Brasil, BC prorroga a alíquota reduzida de compulsório sobre recursos a prazo. Em março de 2020, a alíquota passou de 20% para 17% como forma de ajudar a economia no início da pandemia de Covid-19. Era para o compulsório voltar a 20% em abril. Por mais 7 meses, os bancos continuarão a recolher menos recursos para o Banco Central, BC.
A autoridade monetária prorrogou até o fim de outubro a alíquota reduzida de 17% de compulsório sobre recursos a prazo. Em março de 2020, a alíquota passou de 20% para 17% como forma de ajudar a economia no início da pandemia de Covid-19. Originalmente, o compulsório voltaria a 20% em abril. Agora, voltará em novembro. Economia, balcão de emprego, negócios e marketing, marcas, agropecuária, automóveis, empreendedorismo, criptomoedas, imóveis. BC prorroga a alíquota reduzida de compulsório sobre recursos a prazo. Em março de 2020, a alíquota passou de 20% para 17% como forma de ajudar a economia no início da pandemia de Covid-19. Era para o compulsório voltar a 20% em abril. Marcelo Casal, JR, Agência Brasil, edifício sede do Banco Central em Brasília. Credit, Marcelo Casal, JR, Agência Brasil, por Jornal do Brasil, publicado 11, mar, 2021,092.03 por mais 7 meses. Os bancos continuarão a recolher menos recursos para o Banco Central, BC. A autoridade monetária prorrogou até o fim de outubro a alíquota reduzida de 17% de compulsório sobre recursos a prazo. Em março de 2020, a alíquota passou de 20% para 17% como forma de ajudar a economia no início da pandemia de Covid-19. Originalmente, o compulsório voltaria a 20% em abril. Agora, voltará em novembro. Mais sobre o assunto, 11 de março de 21. Análise, após discurso. Fica mais difícil o mercado reeditar risco. Lula, 10 de março de 21. Fator Lula, de máscara. Bolsonaro sanciona a lei que viabiliza a compra de vacinas de Pfizer e Janssen. 11 de março de 21. Eduardo Bolsonaro manda a população enfiar no rabo máscara contra a Covid-19. O compulsório representa a parte dos depósitos que os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central. Quanto menor o percentual, maior a quantidade de recursos disponíveis para os bancos emprestarem, estimulando o crédito. Em nota, o BC informou que a prorrogação do compulsório reduzido poderá injetar cerca de 40 bilhões de reais na economia. Segundo o comunicado, as dificuldades atuais para os bancos captarem recursos levou à extensão da ajuda. Atualmente, existem cerca de 205 bilhões de reais de compulsório sobre recursos a prazo no Banco Central, remunerados pela taxa Selic, juros básicos da economia. A atual decisão pela continuidade da vigência da alíquota temporária levou em conta a persistência conjuntural nas restrições de liquidez para a captação bancária que, neste momento, recomendam a manutenção dos atuais níveis de liquidez no sistema financeiro nacional. Dessa forma, espera-se que o mercado de crédito possa seguir seu normal funcionamento, sem restrições adicionais, informou a nota do BC. O BC notificou que pretende criar um mecanismo de transição em novembro, quando o compulsório de 20% retornar. A elevação da alíquota será associada a um mecanismo de dedução mediante depósitos de ativos elegíveis para as novas linhas financeiras de liquidez, LFL, que entrarão em funcionamento no fim deste ano. Por meio desse mecanismo, o banco poderá abater do compulsório sobre recursos a prazo os ativos associados às LFL. Cada instituição vai fazer um pré-depósito para essas linhas, com o saldo podendo ser deduzido do volume a ser recolhido para o BC, com a Agência Brasil. Netanyahu cancela viagem histórica aos Emirados Árabes.
diz mídia israelense. Premier israelense Benjamin cancelou sua primeira visita oficial aos Emirados Árabes Unidos após relatos de sua esposa apresentar problemas de saúde, segundo mídia estatal. Na madrugada desta quinta-feira, 11, a primeira-dama de Israel, Sara Netanyahu, foi hospitalizada devido a uma apendicite, informou o portal de notícias CAN. O evento se deu enquanto o seu marido, o premier Benjamin Netanyahu, se preparava para realizar uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, a primeira de um chefe de Estado israelense ao país árabe. Por sua vez, o jornal The Times of Israel, citando fonte do governo israelense, afirmou que o voo do premier para Abu Dhabi ainda teria que ser autorizado pela Jordânia, cujo espaço aéreo estaria na rota de passagem do avião. Netanyahu tinha encontro marcado com o príncipe herdeiro dos Emirados, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ainda nesta quinta. O evento se daria meses após Israel e os EAU estabelecerem relações diplomáticas pela primeira vez. Também era esperado um encontro entre Netanyahu e o príncipe herdeiro do trono saudita, Mohammed bin Salman. A viagem ao país árabe se daria 12 dias antes de Israel realizar sua quarta eleição nacional em 2 anos. A viagem de Netanyahu havia sido planejada por meses e postergada inúmeras vezes, com a agência Sputnik Brasil.